Uma série de vídeos extraídos do livro As Catacumbas de Roma, do escritor Benjamin Scott, comentados por Tenório Cavalcante. Mas antes de iniciar, pedimos a você que se inscreva em nosso canal Teologando Esperança, curta e compartilhe nossos vídeos. O paganismo e o seu culto, os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Salmos 74, versículo 20. O assunto do presente volume apresenta-nos a época chamada o período de Augusto. Essa época começou com o reinado de César Augusto, nascido mais ou menos no ano 63 a.C., e compreende o período dos seus sucessores imediatos. Ela foi notável pela florescente condição da literatura e do saber e pelo próspero cultivo das belas artes. O grande Júlio César, tio predecessor de Augusto, tinha pelas armas vitoriosas tornado tributárias de Roma todas as nações circunvizinhas. Assim, o Império Romano, quando Augusto subiu ao trono, compreendia quase todo o mundo então conhecido. A religião dessas nações, com a única exceção as dos judeus, era um paganismo, numa ou noutra forma, que era também a religião de Roma imperial, com suas armas. Roma levava seus deuses às outras nações e promovia-lhes culto. Por conveniência política, Roma adotava deuses de outras nações pagãs, admitindo-nos no seu panteão. A Índia longínqua, a Sítia, a África meridional, a China, ainda não conquistadas e, por conseguinte, não tributárias a Roma, eram também pagãs. Não obstante as divindades adotadas nesses países serem diferentes em nomes, os seus atributos, caracteres, podiam facilmente identificar-se com os adorados no Império de Roma. O sistema era pagão, era politeísta, isso é, eles adoravam muitos deuses. Geralmente essas divindades eram representadas por qualquer forma humana, tais como Júpiter, rei do Olímpio, e muitos outros ídolos cujos nomes são sem dúvida familiares: Marte, Mercúrio, Netuno, Baco, Vulcano, Juno, Vênus e outros que eram os deuses ou advogados da guerra, do roubo, do deboche, da embriaguez. Outros personificavam virtudes cívicas e domésticas. Os deuses de Roma, os reis, divinizados juntamente com deuses estrangeiros, tais como Ísis, deusa dos egípcios, e com divindades menores ou semideuses que presidiam a países, cidades, rios, estações e colheitas, elevavam centenas a lista dos muitos senhores e muitos deuses, que na época que me refiro, o mundo civilizado rendiam homenagem e prestavam culto. Pode-se citar inumeráveis autores para provar o número de inutilidade de tais divindades. Um escritor dessa época observa satiricamente: é mais fácil achar um deus do que um homem. Lívio, falando de Atenas, capital da Grécia, diz que estava cheia de imagens e de deuses e de homens enfeitados com toda espécie de material e com toda a perícia da arte. Outro escritor declara: por todos os lados há altares, vítimas, templos e festas. Mas os romanos não adoravam somente aos deuses que tinham inventado. Na sua ânsia por um Deus verdadeiro, se porventura o pudesse achar, e tendo consciência de que devia haver algum mais digno
de sua estima do que as vis criações da sua corrupta imaginação. Ajuntaram aos milhares de altares mais um, o altar ao Deus desconhecido. Este fato nos é familiar pela narração de Lucas nos Atos dos Apóstolos e inteiramente confirmada por escritores pagãos. O espírito do apóstolo Paulo sentia-se comovido em si mesmo, vendo a cidade de Atenas toda entregue à idolatria. E no seu discurso, no Areópago ateniense, disse: indo e passando, e vendo os vossos simulacros, achei também um altar em que se achava escrito ao Deus desconhecido. O que havia em Atenas, havia também em Roma, a capital do mundo, pois nos é dito pela autoridade de Minúcio Félix, que construía altares às divindades desconhecidas. Tal era então a natureza politeísta do sistema pagão. Falemos agora, pois, um pouco sobre o caráter desses deuses e da natureza do culto que lhe era prestado. Não há crime, por mais abominável que seja, que não lhe pudesse ser imputado. O seu caráter resume-se nesses versos do poeta pop: deuses injustos, mutáveis e iracundos, só na vingança e podridão fecundos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos durante o período em que nos referimos, usar a terrível linguagem contida no capítulo 1 da Epístola de Romanos, pois tudo é confirmado pelo testemunho de escritores pagãos. Bem podia Paulo atribuir tudo ao sistema religioso de Roma e ao caráter dos deuses, e afirmar que era por isso que mudavam a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança à figura do homem corruptível, de aves, quadrúpedes, de serpente, pelo que Deus nos entregou aos desejos dos seus corações, a imundícia, pois não deram provas de que tivessem o conhecimento de Deus. Foram entregues por Deus a um sentimento depravado, para que fizessem coisas que não convêm. Cheios de iniquidade, de malícia, de imoralidade, de avareza, de maldade, de inveja, de contendas, de engano, de malignidade, tornaram-se homicidas, mexeriqueiros, murmuradores, aborrecidos de Deus, fazendo a conclusão da primeira parte do vídeo, que falo sobre o paganismo e o seu culto, falando sobre aquele altar desconhecido que Paulo encontrou. Tive a curiosidade de saber por que aquele altar foi construído. E nas pesquisas encontrei que havia um curandeiro da época que ele curava as pessoas. Ele orava a seus deuses, mas só que algumas pessoas não eram curadas. E quando os seus deuses não curavam as pessoas que ele orava, ele pegava a pessoa enferma, levantava ou estendia a mão sobre ela e dizia: apresento você ao Deus desconhecido. E várias vezes o Deus desconhecido curou os enfermos, atendendo a oração daquele curandeiro. Ele, sem saber que Deus era esse, e sabendo que era um Deus poderoso, que atendia a oração dele, ele, sem saber o nome, mandou construir em Atenas um altar ao Deus desconhecido que respondia às suas orações. No próximo vídeo, continua a segunda parte do assunto: o paganismo e o seu culto. Deus abençoe. Graça e paz.